Olá, esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso trabalho através do Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, 21 de agosto de 2025, o Conjuntura chega ao seu 18º episódio para discutir o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais da Bolívia, que aconteceu no último domingo, 17 de agosto. Nos últimos 20 anos, a Bolívia foi referência continental de resistência popular, nacionalismo econômico e reformas sociais sob a liderança do MAS, Movimento ao Socialismo, de Evo Morales e Luiz Arce. Mas o ciclo inaugurado em 2005 parece ter chegado ao fim. Nessas eleições, a esquerda foi derrotada já no primeiro turno, e a disputa agora se dará entre dois candidatos do campo liberal e conservador. Além da derrota eleitoral, a crise interna do MAS foi escancarada. Fragmentação, disputa de lideranças e convocação ao voto nulo revelam um campo popular dividido e sem direção clara. O que explica essa derrota? Como compreender o governo Arce e o processo político boliviano nos últimos anos? Quais os prognósticos para o segundo turno e os impactos para a política regional? E que lições a esquerda latino-americana pode tirar dessa experiência? Para discutir essas questões, nós recebemos hoje dois convidados, o professor Danilo Martuchelli, da Universidade Federal de Uberlândia, que já esteve presente aqui com a gente, e o Francisco Prange, que é doutorando em Sociologia na Unicamp, também um grande analista aí da política latino-americana. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem presentes em mais um episódio do Conjuntura. Eu já queria emendar aqui essa introdução na primeira pergunta, aquela que leva o título aqui do nosso episódio de hoje. Por que a esquerda perdeu as eleições na Bolívia? Francisco, se quiser começar, fica à vontade. Maravilha, obrigado, André. Prazer estar com você e com o Danilo aqui. Bom, acho que essa é uma questão complexa, né, que a gente ainda vai analisar bastante, mas eu acho que tem questões de longa duração e questões assim mais que foram contradições que foram surgindo, né? Mas eu acho que é importante lembrar que o MAS, ele é a soma de muitas forças distintas entre si, né? Que tiveram o mérito de se constituir como um partido de massas, né? Você tem ali um núcleo duro que é indígena e camponês, que dirigiu, né, o Bloco Nacional Popular, como eles mesmos denominam, que foi protagonista ali, o sindicalismo cocaleiro na luta contra o imperialismo nos anos 80, 90, depois na Guerra da Água, né, na Guerra do Gás. Mas no MAS você tinha ali socialistas, desenvolvimentistas, indigenistas calcados em ideias ambientalistas, né, do decrescimento depois, o catarismo também, né? E acho que ajuda também pensar naquilo que o Lineira falava, né, das tensões criativas. Foi até um livro publicado em português que acho que é muito importante a gente ler. Ele tinha a tese de que essas tensões criativas no interior do Bloco Nacional Popular, elas empurravam, né, o processo adiante, né? Mas com o desenvolvimento do processo, a gente pode constatar que algumas dessas contradições chegaram até a se tornar antagônicas, né? Você tem momentos em que o governo precisa, por exemplo, decidir entre construir estradas e intervir ou não em um ecossistema, né? Essas decisões cobram seu preço, né? Até um pouquinho antes do referendo de 2016, houve um conflito muito grande com o movimento indígena, né, em função da construção de estradas em algumas regiões do país. E você tem também um certo esgotamento, né, desse primeiro ciclo de reformas, mas essas distintas forças, elas se uniram basicamente em torno de três coisas, né? Refundar o Estado numa base plurinacional, porque historicamente o Estado boliviano foi constituído de maneira a marginalizar os indígenas, né? O Linera tem um artigo que ele até fala que era uma espécie de cidadania de castas, né? Que mesmo que você fosse alguém de classe média, se você fosse fenotipicamente indígena, você não era reconhecido como um par, né? Também o segundo aspecto era a nacionalização de recursos naturais para financiar essas reformas.
e a construção de um capitalismo de Estado com bem-estar social, né? Então, assim, naquela leva de governos progressistas, se tratou de um governo que enfrentou o neoliberalismo. No auge do processo, chegaram a ter 30% do PIB, né, com complexo industrial estatal. Então, assim, foi um governo que também tentou mudar a matriz produtiva, e aí eu acho que tem 3 contradições que acabaram detonando aí esse processo de... Primeiro, a gente pode pensar uma espécie de burocratização de movimentos e sindicatos, né? Porque antes os sindicatos, principalmente sindicalismo rural, realizava mutirões para construir escolas, estradas, né? Enfim, se apoiavam em casos de desastre natural. Eles acabavam assumindo algumas funções estatais, e isso, conforme você vai institucionalizando conquistas, né? Você precisa ir construindo novos desafios, né? Que você, enquanto movimento social, precisa se atualizar, digamos assim, a corresponder, né, às novas expectativas. E eles passaram dessa função estatal a demandar do Estado, né, que fizesse. Então tem conforme você vai conseguindo essas conquistas, é uma desmobilização natural, né? O Lineira fala também dessa fase gloriosa, né, que foi, enfim. Então a institucionalização cobrou um preço. Você teve também o surgimento de uma classe média baixa nesse período, com, digamos assim, sem lealdade política com o processo, né? A classe média tradicional sempre foi pró-Evo e... Ah, desculpa, deu um probleminha aqui. Entrou uma ligação, perdão. E, enfim, essa baixa classe média acabou sendo um fiel da balança quando diminuiu o crescimento econômico, né? E, enfim, ela também tinha maior apego às regras do jogo e se indispôs com o governo quando ele quis buscar a reeleição pela via judicial. Acho que são questões que a gente pode ir tratando, mas que culminaram aí nesse desgaste. Ótimo. Danilo. Bom, obrigado, André, pelo convite. Satisfação estar aqui conversando com você, com o Francisco. Um aspecto que eu queria chamar a atenção para a gente pensar por que a esquerda perdeu as eleições, eu acho que tem que tocar naquilo que o Francisco já adiantou um pouco, né? Ou seja, o que a esquerda construiu, né, em termos de projeto societal, de Estado, né, na Bolívia nesses últimos anos, né? Aqui me vale de uma definição que o próprio Lineira deu lá em 2006, né, do capitalismo andino-amazônico, né, que tentava avançar em alguma coisa em termos de nacionalização, industrialização, ao mesmo tempo desenvolver a economia comunitária, né, camponesa, né? E a gente poderia chamar isso de capitalismo de Estado periférico, né? E isso fez com que tivéssemos aí, portanto, né, uma tentativa de criação de uma burguesia nacional de Estado, né, com uma base social formada, né, por camponeses, indígenas, né, trabalhadores urbanos, setores, campesinato pobre, né? Isso ficou muito acentuado, né? E foi um capitalismo de Estado que, diferentemente do venezuelano, foi comandado por esses setores do campesinato e indígena, né? Então, ou seja, não foi comandado pelos militares, né? Como foi no caso do capitalismo de Estado venezuelano. E esse modelo confrontou o neoliberalismo, né? Esse modelo também sofreu dois grandes momentos de resistência. Eu acho que do processo ali, logo da Constituinte, né? Em 2008, que teve até projetos de autonomistas, né, por parte da Media Luna, especialmente nos setores lá de Santa Cruz, né, que eram setores mais fortemente ligados a uma burguesia associada portanto, né, conectados com o imperialismo estadunidense. E depois, mais recentemente, 2019, foi o segundo grande enfrentamento que esse modelo sofreu, e isso gerou, obviamente, 2019 com golpe, né, gerou feridas muito abertas, né, que, enfim, provocaram certos realinhamentos na política nacional. Então, esse modelo foi contraposto, né, esse capitalismo nacional de Estado
capitalismo de Estado periférico sofreu essas resistências, né? Então, esse é um elemento que permite aguçar algumas contradições. Um outro aspecto que tem, que se pode acompanhar na conjuntura, na evolução da conjuntura, e aí eu concordo com o Francisco, tem aspectos de longo prazo, né? Ou seja, a economia já vinha perdendo ritmo desde mais ou menos 2015. Né? Você tem ali queda da produção do gás, que é uma mercadoria, um produto importante da produção, na produção boliviana. Você tem já escassez de dólares, né? A partir desse momento já começa uma queda, né, que vai culminar nesse desastre que estamos vendo hoje, né? O país começa, mais ou menos, a partir de 2021, a importar combustíveis, né? Isso não se aplicava um pouco antes, né? Então, tem tendências econômicas que vão aguçando o conflito distributivo. E aquilo que era uma contradição propriamente entre esses setores que tinham uma posição neoliberal ortodoxa, anexado aos Estados Unidos, representantes da burguesia associada contra esse modelo, né? Aquilo que era essa contradição, né, entre essa burguesia associada e a tentativa de construção de uma burguesia nacional no país, essa contradição, ela mudou de configuração a partir, principalmente, do início do governo Arce, né? Então, as contradições começam a respingar dentro da própria coalizão formada pelo MAS, né? Então, se começa a processar uma crise do governo de partido, do governo do MAS, e uma crise do MAS também contra a organização partidária, né? Então, nesse sentido, começam a se constituir uma nova polarização no interior do MAS entre um grupo que representava uma visão mais tecnocrática, queria se aproximar mais das classes médias urbanas, né, mais os trabalhadores urbanos, inclusive com a COB, né, que era representado pelo Arce, e é uma outra vertente desse capitalismo de Estado, mais mobilizadora, mais conectada com o campesinato indígena pobre e organizado, né, nas cooperativas, né, nas associações, etc. Né? Então, ou seja, foi se aguçando essa contradição até chegar e essa divisão foi fundamental para que o MAS saísse destruído praticamente nesse processo eleitoral e não conseguisse uma coesão. Então, ou seja, estou chamando a atenção aqui para concluir essa parte, para dizer o seguinte, né? Ou seja, a contradição que veio agora, nesse momento mais atual, não foi vinda de fora, ou seja, não foi uma ofensiva da burguesia associada sobre o governo do Arce, né? O governo do MAS, inicialmente, né? Foi as contradições que apareceram internamente. Por quê? Porque o governo do Arce deixou de abraçar as bandeiras nacional populares, democráticas populares, né, se afastou do programa, e isso gerou uma crise econômica de maiores proporções, né? Então, essas tensões começaram, ou seja, houve um deslocamento das contradições, né? É isso um pouco que eu acho que explica um pouco essa derrota inicial, né? Então, permaneça nesse tema, Danilo, porque a questão agora é como caracterizar o governo Luiz Arce e o processo político boliviano nesse período recente, de 2020 até hoje. O governo Arce, ele vem de um processo de retomada democrática, né? Na Bolívia, né? É importante lembrar, o Francisco fez menção ao referendo, 2016, o próprio governo Morales instaurou uma contradição, né? Instaurou um conflito distributivo, um conflito de classes mais aguçado, ou seja, fez um referendo para ver se era possível promover mais uma reeleição, né? Perdeu por pequena margem, houve uma campanha suja contra ele, né, colocando o envolvimento dele com uma filha, com um filho que não tinha reconhecido, ligações, tráfico de influência com a China, etc. Né? Mas, na sequência, ele tentou ganhar isso no tapetão no Tribunal Constitucional e ganhou a causa ali, né, defendendo que é um direito humano se candidatar. Mas, a partir daí, a oposição de direita soube confiscar certas insatisfações com essa tentativa de se preservar no poder e passou a defender a bandeira da democracia, né? Passou
a se apropriar da bandeira da democracia. Então, era oposição, democracia, mas autoritarismo. Isso foi se alongando, né? Isso foi em 2016, que aconteceu o referendo, em 2017, essa decisão do tribunal, foi se alongando até estourar, né? Em 2019, quando o Márcio tem a pior votação, né? Geralmente ganhava com mais de 55% dos votos, né? No primeiro turno, obteve 47%, só que já estava um movimento já em curso, né? Que foi acompanhado de outros eventos, como o incêndio que o governo não resolveu rapidamente, a oposição também se apropriou de um discurso ambientalista, conflitos com aqueles setores médicos, né? Introdução de um código penal. Então, ou seja, o conflito distributivo estava a pleno vapor, a economia estava perdendo o ritmo, né? E se tem o golpe, né, com características fascisantes em 2019. O governo Jeanine Áñez foi um governo que não conseguiu, que enfim, teve problemas de roubo como fala, equipamentos hospitalares, a economia despencou, né, crescimento teve uma forte recessão nesse ano, né, de 2019, né, houve massacres de indígenas, etc. Então, nesse momento de 2020, e o governo também quis protelar da Áñez, né, protelar a realização de eleições. Então, foi aí que o movimento do MAS conseguiu recuperar da bandeira da democracia. Então, o governo vem com esse ímpeto, né? Ou seja, agora nós somos portadores da democracia, queremos eleições, o Arce ganha com 55%, né, das votações. Mas aquelas contradições que eu inicialmente mencionei, do ponto de vista econômico, foram deteriorando o quadro, e para completar esse quadro, a cisão, né, do Evo Morales com o governo Arce, que teve muito a ver, né, com o Arce não quis dar espaço para os setores mais vinculados ao evismo, né? Então, quis fazer um governo mais tecnocrático, né? E na cisão, né, quando o Evo sai da base do governo, aí começa todo um processo que o Arce, já desde aquela história lá com o Tribunal Constitucional, né, já tinha uma estreita relação entre o Executivo e o Judiciário, começa a judicializar todas as decisões do MAS, passa a manipular o controle, passa a judicializar a figura do Evo Morales com uma série de processos, etc., até chegar ao ponto de interditar sua candidatura completamente nas eleições, né? Então, você teve um forte... Aí a economia ficou um pouco, de lado, né? Ou seja, esses conflitos tomaram a cena, né? Antes um pouco disso, né? Em 2022 também teve um conflito duro do Arce com os setores da Santa Cruz, né? Por conta do censo, fizeram uma paralisação de 36 dias, né? E isso também deu uma quebra, né, no ritmo do governo. Então, foram acelerando, os elementos de deterioração econômica foram se acelerando por esse conflito, né? E hoje a situação que a gente tem é essa, né? Ou seja, acho que não dá para explicar esse fenômeno a partir de culpa do Evo, culpa de não sei o quê, enfim, tem contradições mesmo de classe que estão se movendo, né, nesse processo, e que se aguçaram e se acirraram demais, né? Ou seja, o Evo tentaram matar o Evo, tentaram judicializar, tentaram eliminá-lo politicamente, né? Então esse conflito é um pouco desse resultado de todo esse processo complexo, né? Excelente. Francisco. Bom, o Danilo se referiu a coisas muito importantes, né? E da fala dele a gente também já pode, né, lembrar que a própria escolha do Arce não foi um processo tranquilo, né? O Evo chegou a falar num documentário que ele até o preferido era o Andrônico, né? Mas por essa tentativa de reaproximar a baixa classe média, né, que tinha se desgarrado ali do projeto, acabaram optando pela figura do Luiz Arce, porque, enfim, era um ministro da economia que tinha garantido estabilidade, crescimento, etc., né? E as contradições, né, elas eram tão fortes que o Marco Felipe Quispe, que era um líder catarista muito importante, né, indigenista, ele chegou a dizer o seguinte no processo eleitoral: assim, não, os indígenas estão votando no David Choquehuanca, não no Luiz Arce, né? Então, daí pode sentir que o MAS que chega no governo era um MAS muito fraturado, que se aproveitou também de uma crise orgânica da direita e conseguiu uma façanha que foi, depois de um golpe com muita repressão, ganhar com 55% dos votos e fazer uma maioria parlamentar. É um mérito, né? Agora,
diante da crise, né, aquilo que parecia ser uma linha mais tecnocrata, moderada, foi se tornando, acho que cada vez mais uma linha restauradora do neoliberalismo, né. Teve uma leniência muito grande do governo com evasão de divisas, né. Bom, a carência de reservas internacionais que é um problema mundial, né, não é só boliviano, mas que afeta a Bolívia é uma economia tão dolarizada que veículos e imóveis são vendidos em dólar, né. Ao mesmo tempo, um banco central que pressionava cada vez mais pela adoção de medidas neoliberais, de buscar apoio no FMI, no Banco Mundial, começou a pressionar pela eliminação do equivalente, né, do nosso IOF. Tudo isso, né, acho que ajuda a entender que aquele esgotamento de ciclo de reformas, somado a essa nova realidade, né, de crise econômica, e a divisão do MAS, né, do partido de governo, acabou gerando isso é muito comum nas crises políticas, né, que é a ruptura do elo entre representantes e representados, que a gente viu na divisão entre uma ala pró-Evo e uma ala, pró-Arce, né, no Congresso, em que a ala evista fazia basicamente uma oposição sistemática à ala arcista, ao governo, e a ala arcista começou a fazer de tudo possível para tirar o Evo do páreo eleitoral, né. Isso é uma coisa importante. O Pulantzas falava muito, né, naquele livro, Estado, Poder e Socialismo, ele termina dizendo isso, né, da que os movimentos populares na via democrática ao socialismo teriam que caminhar sob a palmatória da democracia burguesa. A figura era um pouco essa, né. Uma das grandes, construções civilizatórias na Bolívia foi a eleição para juízes e magistrados, né, que é uma coisa poder judiciário, em geral, é o mais reacionário das repúblicas, né. A experiência da Unidade Popular do Allende acho que mostra isso, né. Mas nessa crise orgânica, o Tribunal Constitucional Plurinacional, enfim, que seria a Suprema Corte deles, acabou assumindo o protagonismo de mediar conflitos, né. Isso com o aval do próprio Arce, né, inclusive. Eles prorrogaram seus mandatos, deram, por exemplo, aval à aprovação de uma lei que forçou bastante os parâmetros do Congresso, que foi a Lei do Ouro, que era uma tentativa ali de flexibilizar o câmbio, né, sem autorização. Que a ideia é a seguinte, né, você vender ouro para transformar em reserva, monetária. Antes você precisava da autorização da Assembleia para isso, né, agora não precisa mais. Então, assim, o judiciário começou a dirimir conflitos políticos, né. O Arce reprimiu o evismo não só com a polícia, que ele reprimiu congressos sindicais, reprimiu bloqueios de estrada, mas também pela via judicial, e acho que isso ajuda a demonstrar os limites dessa reforma judicial, que é avançada, mas tem seus limites, né. A legenda do MAS foi dada ao Arce, o judiciário cassou os registros de 2 partidos pelos quais o Evo poderia se candidatar e perseguiu o Evo, né. Então, isso costuma acontecer. Quando você tem crise política e ideológica, as forças populares perdem esse rumo estratégico, perdem poder de convocatória, o judiciário pode assumir o protagonismo e acho que isso acabou acontecendo no caso boliviano e é um obstáculo a ser vencido pelas forças populares. Muito bem. Francisco, quais são os prognósticos para o segundo turno e para a mudança de governo? O que está em disputa agora entre o Jorge Quiroga e o Rodrigo Paz? O cenário é uma incógnita, né? Acho que a única certeza é que as pesquisas na Bolívia erram muito, né? Mais uma vez a gente teve aí uma grande surpresa que foi a figura do Rodrigo Paz. O pai dele foi presidente da Bolívia, né, do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, que apesar de ter esse nome, era um partido afiliado à Internacional Socialista, bem semelhante ao nosso PSDB, por exemplo, né. Ele tem um discurso de capitalismo para todos, que ele fala que o capitalismo não tem que ser nem do Estado, nem do mercado, mas das pessoas, né. Fala de vender ações de estatais em que todo o povo vai poder comprar, enfim. E tem um discurso de conciliação muito grande, que todos somos bolivianos, etc. Isso é o que tem levado, por exemplo, o Arce a dizer que o discurso de extrema-direita radical foi derrotado nas eleições, né. E eu quero dizer que eu não sei se é tanto assim, porque uma figura que tem sido um pouco negligenciada nas análises aqui no Brasil
é a figura do vice, do Edmar Lara, que acabou sendo vice dele meio que por acidente, pela renúncia do outro candidato, né, a vice dele, que era acho que um piloto de corrida, né. E esse Edmar Lara, ele é um ex-capitão da polícia, que é uma espécie de delegado da Cunha que a gente tinha aqui, né, que fazia lives com farda, enfim, no TikTok, no Facebook, né, com esse discurso muito forte contra a corrupção, contra tudo, contra todos. Ele fala nem direita nem esquerda, precisamos de novas ideias, que é interessante porque era exatamente o que o Najib Bukele dizia em El Salvador, né. Ele é um fenômeno das redes sociais e ele realizou um comício em El Alto, né, que é um bastião evista, no qual ele arremeteu até contra o companheiro de chapa dele. Falou assim: "Não, se ele trair, eu serei o primeiro a cobrar e a enfrentá-lo", né. O que é uma coisa bastante estranha. Demonstra aí uma vocação golpista. O próprio Evo Morales reconheceu que essa figura dividiu o voto popular, né. A gente pode até pensar, pelo conteúdo do discurso, que a baixa classe média tende a aderir, né, essa coisa da segurança também, que é muito forte, né. O Tuto Queiroga, ele é filho do político do Hugo Banzer, que é o Pinochet boliviano, né, foi, vice-presidente dele quando o Hugo Banzer foi reeleito e teve que se retirar, por uma questão de doença. E ele é a expressão eleitoral da extrema direita racista e restauradora, né. Ele foi presidente durante a Guerra da Água, enfim, representa esse casamento entre neoliberalismo e neofascismo que a gente vê na América Latina, né. Agora, a perspectiva é de uma tentativa de desmanche de conquistas sociais, do complexo industrial estatal. Eu acho que abre espaço para uma recomposição orgânica da direita, sem oposição institucional, que a esquerda ficou fora, né. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da esquerda, eu acho que vai ter uma tendência à união prática em torno de pautas concretas, porque vai haver alguma resistência, né. Existe ainda um saldo orgânico da esquerda, aquela marcha que o Evo, liderou, né, que é a Marcha para Salvar a Bolívia, que foi em setembro de 2024, foi considerada a maior da história. O voto nulo, bateu recorde nessas eleições, inclusive em muitos bastiões evistas, o que mostra que existe ali uma energia, né. Então, assim, quem ganhar as eleições na direita não terá um cheque em branco, e a Bolívia demonstrou, várias vezes, né, um histórico de resistência, de sublevação, inclusive do próprio movimento indígena e popular, né. Então, eu acho que o prognóstico tem que passar por aí. Não é um cenário de terra arrasada, em que pese ter aí, a gente ter 2 candidaturas de direita no segundo turno. Muito bem. Danilo? Concordo com quase tudo que o Francisco falou, né? Só queria ressaltar alguns aspectos, né? Acho que a tendência hoje dos analistas é falar, ou seja, estão vivendo a ressaca da derrota, né? Ou seja, da esquerda, né? Então só se fala nisso e muitas vezes projetam um cenário de terra arrasada sobre o que virá. Acho que o Francisco já apontou questões bem importantes, né? Eu acho que não está em jogo ainda uma crise do Estado plurinacional. Eu acho que nós temos, do campo da esquerda, uma crise do governo de partido, né? Porque lá tivemos efetivamente um governo do MAS, não é algo que ocorreu no Brasil, nunca tivemos efetivamente um governo do PT, né? Sempre teve que fazer colisões mais amplas para poder governar. Lá tivemos sempre uma colisão do MAS, né? Governo do MAS, com forte presença no Congresso, como o Francisco já ressaltou, chegando até 2/3 em alguns momentos, né? E que permitia aprovar uma série de reformas, né? Temos uma crise que levou o MAS praticamente ao desaparecimento contra o Legenda, né? O candidato do Arce teve 3% dos votos, né? Só que há uma crise também no campo da direita. A direita não se unificou para derrubar, né, a esquerda no país. Isso eu queria ressaltar, ou seja, ela já vinha no processo de desgaste com day after, né, o dia depois do golpe, depois se desgastou nessa paralisação de 36 meses que eu me referi, né, correu em 2022,
né, que reivindicavam uma antecipação do censo porque eles queriam mudar o número de cadeiras no parlamento, né, da representação, né, e não conseguiu se unificar nessa eleição para concorrer à presidência, né? Então, a gente tem hoje a figura do Tuto Quiroga, por tudo que aquilo que o Francisco já representou, que é a ala mais confrontacionista, né? Você lê o programa do Tuto Quiroga, é um programa que toma o MAS como inimigo central a ser confrontado. Nós temos agora que retomar acordos com o FMI. É um neoliberalismo extremado, radicalizado, né? Somado a ideias colonizadoras, né, neofascistas, que estão muito presentes no seu discurso, né? Tem muita ligação com os setores lá de Santa Cruz, né? Mas essa é a candidatura mais débil do ponto de vista eleitoral no segundo turno. Por quê? Quando acabou o primeiro turno, o Samuel Medina, que ficou em terceiro, e ficou bem posicionado, né, com o número de votos válidos, apoiou, já demonstrou apoio ao Rodrigo Paz, né? Então, provavelmente essa candidatura, setores que votaram no Andrônico vão votar no Rodrigo Paz no segundo turno, né? E aqui tem uns elementos que eu acho que são importantes a serem ressaltados, né? A linha do Rodrigo Paz, durante toda a campanha, não foi de confronto aberto contra o MAS ou contra né, o que representava o evismo. Claro que há críticas, faziam críticas, mas se você for ler o próprio programa de governo, né, o plano de governo do Rodrigo Paz, está escrito lá, né? Houve avanços sociais entre 2006 e 2019. Agora temos que resolver problemas estruturais. E aí falam, né, fazem uma crítica a um Estado tranca, que é um Estado centralizador, então defende um modelo 50-50, ou seja, de modo que as receitas, né, seriam distribuídas 50% e 50% para os estados, departamentos, né, que eles chamam lá, né? Defendem pautas como questões LGBT, né, enfim, questões de valores que são progressistas em muitos aspectos. Isso cria um problema com o próprio partido de aluguel, né, que concedeu essa legenda ao Rodrigo Paz e ao Edman Lara, né? Eles não eram desse partido. O Paz vem da comunidade cidadã do Carlos Mesa, e esse Edman Lara é um outsider mesmo, né? Veio com discurso anticorrupção, etc. Então, vai ter o Partido Democrata Cristão, o PDC, é um partido que surgiu na década de 50, um partido altamente conservador em termos de valores, né? Então vai ter atritos aí. Já há atritos entre a candidatura, entre o vice e o Rodrigo Paz, né? O vice, o Edman Lara, nesse evento no Alto, chegou a falar assim: se o Rodrigo Paz não cumprir o que prometeu, nós faremos ele cumprir, né? E esse é um cara que faz referências positivas ao Bukele, né, na luta com a corrupção, mas, curiosamente, também, quando perguntaram para ele assim, você se identifica com o Macri, com o Milei? Ele falou, não, com o Milei não tem ninguém se identifica, né? Mas se fosse falar alguma coisa que eu identificaria, era mais com o San Martín, né? E eles vêm com essa proposta de integração nacional, né? E conseguiram ganhar muito voto da base do MAS, onde o MAS tinha aquele eleitor menos orgânico, né? Então, toda a parte oriental, né, que era essa base muito forte do MAS, eles conseguiram ganhar, e é isso, né? O Andrônico, que se apresentou como uma alternativa, não conseguiu. E eles conseguiram ganhar esse voto que antes era do MAS, né? Então, esse é um pouco o cenário que está se constituindo de uma direita, volto a repetir para concluir, né, debilitada. Se a gente for calcular o número de votos, porcentagem, sobre o total de votos efetivamente obtidos, eles têm menos de 25%. Todos os candidatos que chegaram à reta final, né? O número de votos nulos e brancos chegaram na segunda posição, a soma, né? Então, é esse o cenário que a gente tem ali, né? Muito bom, parece até que é combinado. O que explica como analisar esses 19,2% de votos nulos. Danilo. O que explica... Bom, primeiro essa estafa, né? Esse processo de cansaço, né? Tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. Esses conflitos cansaram aí
né, a sociedade boliviana, né, de alguma maneira, então você tem um voto do cansaço, seja, desse elemento de deterioração muito significativa do quadro econômico e político do país. Então, uma resposta a isso. Agora, 2 semanas antes do primeiro turno, o Evo impulsionou uma campanha pelo voto nulo, né? Então, você tem alguma coisa aí de voto organizado, orgânico, né? E a gente vê, teve um jornal que é até ligado a Santa Cruz, chamado LDB, né? Fez um mapeamento ali, algumas cidades que são fortemente vistas, né? Chegaram assim, o voto nulo chegou a 87%, 85%, mais ou menos, né? Mais de 70%, né? Então, mostra uma força do Evo, que se desgarrou da figura do Arce, né? E que foi, né, que sofreu aí tentativas de eliminação física, teve uma tentativa de assassinato dele, né, jurídica e política. Então, isso aí cria, né, um elemento, né, eu acho que muitos desses votos nulos foram por conta dessa convocatória que o Evo fez, né, que sua base, né, sozinho, né, não dá para pensar só em indivíduos, né, a sua base social, muito ligado ao campesinato, os camponeses indígenas pobres, né, tem sua presença é marcante, né, nesse processo, né, e esse voto veio da sua convocatória, né, e acho que isso demonstra um pouco as dificuldades que virão na sequência. Eu acho que é possível falar que existe uma crise de representação na Bolívia, que as peças não se acomodaram ainda, mas a tentativa de eliminação da figura da liderança do Evo mostrou que foi frustrada, né? O Arce tentou fazer isso junto com o Eduardo Castilho, que era o ministro, que saiu candidato, teve 3% de voto. Aliás, o Arce nem sequer, né, tirou o time dele de campo, porque sabia que se candidatasse ia ser vergonhosa a votação dele. Ou seja, não é um líder, é um cara que veio do Banco Central boliviano, entrou no governo em 2005, 2006, né, para ser ministro da Economia, convite, né, mas sempre teve um perfil tecnocrático, não teve vinculação com a base. Eduardo Castilho, a mesma coisa, né? O Andrônico veio da mesma base do Evo Morales, mas sozinho não faz verão, né? Ou seja, não é uma liderança própria, características próprias, né? Que tem uma base, que tem uma organização, né? E aí eu acho que é um elemento central a ser discutido, né? Para quem está descrevendo o cenário de terra arrasada, agora neoliberalismo, né? Claro, foi devastado o MAS não tem mais, esse campo popular não tem mais nada de representação no Senado, e tem umas 6 cadeiras lá, né, de 130, se me falar a memória, né, na Câmara, né, sendo que já teve até 2/3, né. Está destruído ali, institucionalmente. Mas é isso que o Francisco já falou um pouco antes. Existe essa alta capacidade de organização, existe memória coletiva, um neoliberalismo ortodoxo suplementado lá, como foi feito aqui no Brasil, né, o 7-1 das contra-reformas neoliberais, é um cenário mais complicado. Também não devemos pensar a situação boliviana com olhar argentino, né? Por quê? Né? Porque o cenário pode ser o mesmo, né? Bom, olha, a economia também está degringolando, né? E obviamente o peronismo não ia ganhar lá, né, as eleições, não tinha condições, né? Principalmente o ministro da Economia como um porta-voz do peronismo, né, o Sérgio Massa, né? A Bolívia é outra história, porque teve todo essa quadro de deterioração, né? Mas teve deslocamento de um setor representado pelo Evo Morales, que falou assim, nós não temos nada a ver com isso, né? E está organizado, né? Agora, o que vai acontecer nos próximos meses, né? A gente não sabe, mas esse grupo esteve organizado e mobilizou e deu certo, né? Foi o recorde de voto nulo na história. Agora, a primeira vez que vai ter o segundo turno, os candidatos não atingiram mais que 25% em termos de votos gerais, não dá para ficar só com voto válido, né? E o voto nulo e branco ficaram em segundo lugar. Então, o cenário lá é de crise. A instabilidade, a direita não está com essa bola toda. Francisco? Acho que o Danilo tocou nos pontos essenciais aí da discussão do voto nulo e até nessa
na necessidade de não se desesperar diante desse resultado, né? Se a gente quiser falar em termos gramscianos, eu acho que a gente pode pensar numa espécie de empate catastrófico, né? Você tem nenhuma das candidaturas consegue maioria absoluta, né? A gente precisa ver o que vai acontecer com esse voto nulo no segundo turno também. Mas eu quero me remeter aqui novamente ao esgotamento do ciclo de reformas, que eu acho que ajuda um pouco a entender. Eu acho que se há um ponto de contato entre a ala arcista e a alevista, eu diria que é a falta de clareza no rumo estratégico e programático. Porque isso era uma grande dificuldade para quem acompanhava o debate, né? Era muito difícil compreender. Você compreendia a crítica do Evo, mas você não conseguia compreender para onde ele estava apontando, né? É um pouco o desafio, né, dos progressismos aí, é daquilo que o Linera fala de conseguir reformas de segunda geração, né? Já não basta mais se remeter a um passado glorioso, né? É preciso dizer o que vai ser do futuro, né? Tinha uma grande esperança na industrialização do lítio, que não avançou como esperado, né? Enfim, isso somado à falta de combustível, inflação alta, enfim. Então, assim, você tem esse cansaço, você tem o maior partido de massas do país que, de uma maneira épica, saiu de um golpe de Estado com repressão, com assassinatos, inclusive, né, para ganhar a maioria absoluta no parlamento, ganhar uma eleição no primeiro turno. Você tem essa legenda reduzida a nada, com lideranças enfim, que não são lideranças de massa, né? O grosso das organizações populares saiu com o Evo do MAS, né? E ao mesmo tempo isso foi um problema, inclusive, para a esquerda, porque a esquerda viu a Jeanine Áñez e o Camacho serem presos, a figura do Carlos Mesa, que era a direita internacionalmente reconhecida como responsável na Bolívia, que come de garfo e faca, ser presa, e eles pensavam que o Tuto Quiroga era um cadáver político, né? E, enfim, demonstrou-se que ele representa algo, ele é a candidatura do núcleo duro histórico, anti-MAS, anti-Evo, anti-reformas, que está ali no segundo turno, né? Então eu acho que é interessante pensar nessa figura do empate catastrófico para a gente pensar nessa pluralidade de forças que nenhuma consegue imprimir a direção do processo político no país. Ao mesmo tempo, aquilo ali é um caldeirão, tem uma quantidade de contradições ali que vão explodir em algum momento, né? Agora a questão é a seguinte: nós que somos, enfim, marxistas, enfim, não temos uma relação a priorística com votar, não votar, voto nulo sim, voto nulo não, né? Tudo depende da estratégia. A questão é, o Evo tem uma estratégia de tomada do poder, tem uma estratégia insurrecional para sustentar, para dar algum saldo orgânico a esse voto nulo, né? Isso aí a gente vai conhecer, enfim, são cenas dos próximos capítulos e depende de muita coisa, mas acho que são questões que a gente tem que começar a se preocupar agora para entender o que vai acontecer com a Bolívia. Já mantém aí, Francisco, e me responda quais serão os impactos dessa virada na política regional e para o Brasil. Eu acho que tem uma tendência que aparentemente independe do resultado eleitoral e que é trágica para a América Latina, né, que é o isolamento da Venezuela, né? Tanto o Rodrigo Paz quanto principalmente o Tuto Quiroga, né, já demonstraram essa disposição de isolar a Venezuela, né? E é trágico porque a Bolívia enfim, foi um aliado incondicional nos piores momentos da Venezuela, né? Então, do ponto de vista econômico, eles têm cooperação em energia, que é um grande problema na Venezuela, né? Tem, enfim, acordos comerciais, na educação também tem muito intercâmbio. Então é isso, a Bolívia é um aliado fundamental e incondicional e das piores horas, né? Quando a Venezuela precisava fazer comércio exterior em alto mar, a Bolívia estava ali, enfim, sendo uma retaguarda e aparentemente
nesse momento duro, né, quando tem até provocações militares sendo feitas contra a Venezuela, vai perder essa retaguarda, né? Eu acho que um outro ponto importante é a questão dos BRICS, né? A Bolívia entrou nos BRICS apadrinhada pelo Brasil, e a gente corre o risco aí de ver um afastamento, né, desse bloco fundamental para isso que tem se chamado de construção do mundo multipolar, né? Mas e uma aproximação com os Estados Unidos, né? O Tuto Quiroga já disse abertamente que ele é contra os BRICS. Ele fala, nós somos uma espécie de reciclagem da doutrina Monroe, né? Ele fala, nós somos americanos, é o mesmo continente, enfim, vai para esse discurso ideológico do culturalismo, né? Enfim, que o Azerbaijão não é democrático, toda essa... Saiu uma entrevista dele na Folha, para quem tiver interesse em conhecer o que ele pensa sobre o assunto, né? Mas esse eu acho que é um grande problema, e também pensar a questão da quantidade de terras raras no país, né? Porque a Bolívia não tem só o lítio, ela tem o maior salário também, né? O salário do Uyuni, por exemplo, e as baterias de sódio também são uma aposta no futuro, né? Então, eu acho que nesse momento o imperialismo está esfregando as mãos de olho em toda a potencialidade, né, de recursos que hoje estão nas mãos do Estado e que seguramente o próximo governo entrando, seja o Tuto Quiroga, seja o Rodrigo Paz, com maior ou menor intensidade, vai dar uma abertura para o capital estrangeiro. Enfim, e as pressões vão tender a aumentar, né? O Tuto Quiroga, em especial, eu não me surpreenderia, e aí, enfim, estou falando como hipótese, né, mais uma hipótese fundamentada, de que ele poderia aceitar bases militares dos Estados Unidos no país. E aí eu acho que é um grande problema também para nós aqui do Brasil, né? Sobretudo com a desculpa das drogas, né? Nos anos 80, 90, a DEA foi muito atuante na Bolívia, reprimindo os trabalhadores cocaleiros, né? E novamente tem demonstrado interesse de intervir na América Latina com esse discurso da guerra contra as drogas, que no fim das contas é sempre a guerra aos mais pobres, né? E uma coisa que também interessa politicamente aqui no Brasil, o Brasil tem uma quantidade absurda absurda no sentido de que salta aos olhos, né, evidentemente, de trabalhadores bolivianos, né? Se eu não me engano, o consulado boliviano chegou a falar em 350 mil um tempo atrás. Então, assim, depende muito, né? São Paulo é uma região com muitos bolivianos. Você tem estados que se responsabilizam mais e se responsabilizam menos, né? Os neoliberais tendem a se responsabilizar menos, né? Enfim, muitos deles vêm em condições muito precárias, acabam sendo enganados, né? Então, acaba sendo também um problema nosso de, enfim, ajudar a organizar os trabalhadores imigrantes que vêm para cá. Obrigado, Francisco. Danilo. Primeiro, eu queria retomar só um aspecto que o Francisco já colocou, né? Essa dúvida, qual é a estratégia que o Evo pensa para a próxima conjuntura aí, né? Conjuntura que vem, né? Se vai apostar mesmo uma linha insurrecional, vai tentar negociar alguma coisa com o novo governo, né? Que eu acho que provavelmente vai ser do Rodrigo Paz. É um governo que é menos confrontacionista, né, com relação ao evismo, do que o do Quiroga, menos que fala que não vai fazer acordos com a FMI, por exemplo, né, que conseguiu absorver uma base do MAS aí, um eleitor mais volátil do MAS, menos orgânico, né? Eu acho que isso um pouco está colocado, né? E aí eu acho o seguinte, né, mesmo que surja essa estratégia insurrecional, né, terá dificuldades na conjuntura atual, onde a gente vê o Trump, né, e o imperialismo estadunidense com uma linha bastante a linha política de agressão imperialista mesmo, né, ou seja, de enquadrar, né, os governos progressistas, né, e criar, até estimular crises para que a extrema-direita, a direita neoliberal raivosa consiga ganhar espaço nesse cenário. Então, o cenário agora tem esse outro fator, né, ou seja, o Evo, por exemplo, quando
quando fez aquela discussão do referendo, fez uma discussão onde já estava desarmado na América Latina, né? Você tinha todo um processo de crise na Venezuela, sucessivos golpes de Estado já na América Latina, inclusive no Brasil, né? Paraguai, Honduras, tentativas de golpe no Equador, né? Foi colocar lenha na fogueira, né? Do golpismo, né? E criou, foi animando um pouco toda essa conjuntura difícil que a gente está colocado agora, né? A situação agora é mais difícil ainda, né? A saída, né, da Bolívia, desse rol aí de experiências progressistas, no caso da Bolívia, mais ousadas ainda, em termos de reformas, né, de criação de direitos sociais, de nacionalização, é uma derrota, né, um problema, né, para os setores progressistas e para o campo nacional popular, para o campo democrático popular na América Latina, né? A gente tem experiências hoje, né, de progressismo no Brasil, né, no caso da Colômbia, México, em menor medida, mas também está ali, né, uma figura do campo progressista que é o Boric, né? Mas a saída da Bolívia desse campo de resistência, né, a Bolívia foi sempre um elemento importante da resistência ao imperialismo, debilita muito, né, essa resistência na América Latina, né? Inclusive essa acordo, CELAC, outros que são, o Francisco mencionou os BRICS, etc., né? Então isso é um elemento muito que atinge o Brasil de uma maneira, né? Tendo visto que o Brasil está sendo aí, né, a todo momento sofrendo essas sucessivas agressões, né, que combinam tanto as ações do Trump quanto da família Bolsonaro, né, que de nacionalista já provou que não tem nada, né? É um nacionalismo entreguista, e isso cria um clima muito desfavorável, né, para o nosso continente, né? E aí a gente sabe também que vai ter mudanças aí no cenário eleitoral, tanto no Brasil, Colômbia, né, nos próximos meses, e a situação pode piorar ainda mais, né? Então eu vejo que o que está ocorrendo na Bolívia até o presente momento, né, tem impactos muito duros, né, para essa resistência. E acho que é o elemento central hoje da América Latina, né? Ou seja, como resistir às investidas imperialistas do Trump, né, e dos Estados Unidos, né? E a saída da Bolívia desse rol de resistentes, né, cria realmente muitas dificuldades, cria dificuldades para a própria articulação do BRICS, como o Francisco já mencionou, né? E não sei também se mesmo uma estratégia insurrecional do Evo poderia dar certo nessa conjuntura que a gente vive tão adversa agora, né? Porque o Trump está colocando ali, né, navios na costa da Venezuela para ameaçar a Venezuela, querer prender o Maduro, né? Aqui no Brasil a gente já viu a questão dos tarifaços, né? Tem bases militares na América Latina, né? Tem governos favoráveis, muito alinhados ao trumpismo, né? Então a situação está muito delicada aqui, né? E muito complexa, e nos dá um certo, assim, um ar mais pessimista do que pode vir, né? Tudo bem. Para fecharmos o nosso último bloco, Danilo, quais são as lições para a esquerda brasileira e latino-americana? Bom, as lições é que, bom, no caso boliviano especificamente, né, um primeiro aspecto que, para além dessas questões que o Francisco já mencionou, até fazendo referência ao Lineira, né, essa falta essa falta de pensar as reformas de segunda geração, né? Eu acho que muito disso, dessa discussão, muitas vezes, tem a ver também com certo nacionalismo metodológico, né? Porque aquilo que teve de reforma na Venezuela, na Bolívia, foi algo muito diferente, onde se processou o reformismo fraco na América Latina, né? Nomeadamente Brasil, Uruguai, né, Argentina, né? Acho que a Argentina até avançou um pouco mais, mas enfim. Então, há um elemento aí que eu acho que é isso, né? Ou seja, se a esquerda, né, não tiver compromissada com uma pauta igualitarista, né, ela vai perder, né, a capacidade de gerar esperança para as classes populares. E aí se torna vulnerável os projetos a ser confiscadas por esse visão mais rupturistas que os neofascistas gostam de se representar, né? Somos ruptura, contra a velha política, contra a corrupção, etc., né?
mas se apropriam desses ressentimentos, dessas frustrações, especialmente quando se geram esses processos de crise econômica aguda, né? E que as pessoas não veem mais alternativas nesse progressismo, né? Então, ou seja, tem um elemento que eu acho que qual que é a lição fundamental? A esquerda não pode abandonar uma pauta igualitarista. Não pode abandonar o Programa Nacional Popular ou Democrático Popular, que não seja o nome que dê a isso, que seja avançar em termos de reformas sociais, de construção de direitos sociais, de processo de industrialização, né? Esse é um elemento que acho que é importante, e essa experiência do MAS, sua crise, expressa a dificuldade de levar às últimas consequências essa plataforma mais igualitarista. Né? Por isso que é possível ver tanto esse retomada desses setores da extrema-direita que querem, que naturalizam desigualdades sociais, que são abertamente anti-igualitaristas, né, que são os neofascistas, como os setores que às vezes querem não tem um discurso tão agressivo assim, mas no fundo quer implementar mais uma agenda de reformas neoliberais, políticas neoliberais, no caso especificamente boliviano, representado pelo Rodrigo Paz e pelo Edman Lara. Né? Um outro elemento importante para a resistência e para a luta da esquerda brasileira e latino-americana é a relação com as Forças Armadas. A gente tem um claro exemplo qual a importância de manter uma coisa, manter um projeto, né, tendo vínculos fortes com setores nacionalistas democráticos das Forças Armadas. Qual a maior expressão desse processo? É a Venezuela. Mostrou, né, que a Bolívia, quando os militares viram que aquela coisa estava ruindo, que não dava mais para segurar, pediram a renúncia, né, recomendaram a renúncia, né, deram um golpe, né, no caso da Bolívia, ou seja, não foi feito um trabalho com os militares, especialistas que estudam isso, né, tive oportunidade de entrevistar uma colega, a Loreta Escobar, né, Telheria, que mostraram, teve um projeto, né, de trabalho incisivo nos meios militares. Como você quer avançar em reformas ousadas, né, que não necessariamente aponte para a construção imediata, mesmo meio de prazo do socialismo, mas que aponte para ampliação de direitos, né, projetos mais de defesa da soberania nacional, etc., sem ter o apoio das Forças Armadas. Esse é um setor estratégico que o caso da Bolívia não teve. Inclusive, em 2024, vimos aquela tentativa lá de bater as portas do Palácio Queimado, que a gente está muito mal explicado esse fenômeno, foi uma coisa tão bizarra, né? Que a explicação daquilo até é difícil de ser feita, né? Mas é isso, os militares estão ali, né? E no caso da América Latina, né, além das Forças Armadas, tem os militares, no caso do Brasil, especificamente, tem as polícias, né? Que estão ali também para sustentar a ordem, estão conectadas com tendências mais extremistas de direita, né, com valores de um certo nacionalismo entreguista. Né? Então, eu indicaria esses dois elementos, ou seja, não abandonar um projeto igualitarista, né, de construção de reformas, né, e ter muito cuidado no campo de dentro, não só com a organização dos movimentos, né, da politização desses movimentos, organização de base, coisa que no Brasil não ocorre, né, comparado a outras experiências, e com os militares, né, são elementos aí que a gente tira, acho que, de lição desses processos. Né? Muito bom. Francisco, Brandi. Acho que o Danilo falou bastante coisa interessante e me fez refletir sobre um ponto que eu acho que uma lição que é um mérito do que aconteceu na Bolívia é a articulação que eles souberam fazer da questão étnica indígena, que era fundamental naquele país, com o nacionalismo popular, né? Esses dois temas são coisas que eu penso que a esquerda brasileira, em especial, tem muita dificuldade. Eu acredito que se houvesse um grande movimento de massas semelhante, digamos assim, ou análogo, que envolvesse a questão negra e esse nacionalismo, talvez muitos setores da esquerda brasileira tratassem aquilo como um mero identitarismo, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é importante, o Danilo falou das análises de ressaca, né, eleitoral. Aqui tem o costume de jogar fora a água, a criança, a bacia e o banheiro inteiro pela janela quando acontece, né? Então acho que é preciso um balanço equilibrado, né? A gente tem a tendência, às vezes, de, quando acontece uma derrota dessa, de negar tudo que foi feito, dizer que nada de substancial mudou, né? E outras questões que são importantes, tem uma que parece uma banalidade, né? Mas
em relação a não subestimar a direita. Quando o Mas viu as principais lideranças de direita em declínio, ou até mesmo na prisão, enfim, com julgamentos ocorrendo por massacres, né? São coisas que aqui no Brasil a gente talvez não visse, né, acontecer. Eles se deram ao luxo de tratar uma disputa interna com métodos usados para disputa com inimigos de classe, né? O Evo mesmo, que, enfim, a maior liderança, maior responsabilidade, chegou a tratar potenciais aliados como inimigos publicamente, né? Acho que não foi um método adequado, porque isso contribui para mesmo pautas que eram unitárias, por exemplo, em questão internacional, ou em questão econômica corporativa, todo aquele trabalho conjunto de anos se paralisou, se dividiu, enfim, né? E aí acho que a gente pode também pensar numa outra lição, que é não subestimar a eficácia de lideranças históricas. Ficou muito claro que a maioria esmagadora das organizações populares está com o Evo. Pode-se gostar, pode-se não gostar da figura individual do Evo, mas é preciso que a gente vá atrás de entender por que isso ocorre, né? Tem razões materiais para isso. Enfim, a campanha do voto nulo, né, tem um êxito menor do que o esperado, mas mostra isso, e ficou claro também o tamanho, até onde pode ir uma esquerda sem o Evo, né? A queda do Andrônico, acho que a gente pode pensar também que, de uma certa forma, ele cedeu à pressão anti-Evo, né? Teve uma forte pressão, principalmente contra a vice dele, né, que era mais ligada ao Lineira, mesmo isso não era tolerado, isso era sempre falado, enfim, nas entrevistas que ele dava, e ele ficou numa posição meio... cedeu à pressão, de certa forma, né? O Lineira, ele tem uma formulação interessante, fala, ó, só com o Evo Morales não dá mais, mas sem ele também não dá, né? Então, acho que esse é uma questão, é um grande desafio sempre, né, dos processos progressistas. E aí eu entraria na terceira questão, o Danilo se referiu à Venezuela, né? É urgente também ter uma política eficiente de quadros, de formação de lideranças, né? Porque um processo desse tamanho precisa ter mais de uma liderança com o poder de convocatória, né? Acho que talvez na Venezuela o que contribui para isso seja uma outra organização, enfim, tem as comunas, né? Mas a cada tanto, principalmente nesses períodos em que há uma institucionalização de processos, de conquistas, né? Você tem a tendência aí de ter uma estagnação. Então eu diria que é muito urgente ter uma política eficiente de quadros, formações de lideranças. Acho que a esquerda brasileira também muitas vezes falha nisso. Enfim. Acho que eu diria que é por aí. Maravilha. Muito bem. Então, gostaria de agradecer ao Danilo Martuchelli e ao Francisco Prandi pela excelente contribuição. Com certeza foi um programa muito esclarecedor aí para a gente entender o que tem se passado pela Bolívia, ou na Bolívia, e o que está por vir. Então, ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço.